Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque, estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lição de número 2, das lições bíblicas da editora CPAD. Como você sabe, a CPAD não lançou um currículo novo para esse trimestre, né, o terceiro trimestre de 2020. Então, a revista que nós estamos estudando é um relançamento de 1993. E o tema da revista é sobre avivamento, com base aí nos livros de Daniel, Esdras e Neemias. Nós estamos na segunda lição, com o tema Despertamento Espiritual, um milagre. Você que já faz uso do ebdemfoco.com, você conhece, nós temos os slides em PowerPoint, nós temos também as aulas em vídeos, aula em áudio, subsídio em PDF e conteúdo extra, além de cursos de capacitação para professor. Se você usa a lição da CPAD, esta lição que nós estamos produzindo conteúdo, você tem todos esses recursos para você no ebdemfoco.com. Se você está usando a revista do ebdemfoco.com, que trata do assunto escatologia, você também tem todos os recursos que o Ebdemfoco produz para você. Lembrando que a nossa revista do ebdemfoco.com, que trata sobre escatologia, é gratuita, você pode baixar o PDF dela na plataforma do ebdemfoco.com, ok? Então, mais uma coisa, o ebdemfoco.com está realizando uma pesquisa com o intuito de melhorar o nosso atendimento, a produção do nosso conteúdo, e nós convidamos você, pedimos você que acesse o link na descrição desse vídeo, e ao acessar o link você irá participar de uma pesquisa. Essa pesquisa, basicamente, nós vamos perguntar a você qual revista você está usando na sua escola dominical, né, quais os instrumentos didáticos que você usa. Enfim, tem alguma série de perguntas lá que é importante que você participe para que nós possamos melhorar o nosso atendimento e a nossa produção de conteúdo aqui no ebdemfoco.com. Bom, o nosso texto áureo diz assim: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos 13 e 11, o apóstolo Paulo exortando aos irmãos em Roma em relação a um despertamento espiritual. Sem dúvida, a igreja, em todo o seu período e toda a sua história, passou por momentos de despertamento, pela graça de Deus. Sempre que houve alguém buscando esse despertamento, Deus honrou, trazendo um despertamento para a sua igreja. A nossa verdade prática diz: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Esta verdade prática, ela traz uma observação interessantíssima. Ninguém que não se submeta à vontade de Deus jamais experimentará um despertamento espiritual. Nós não experimentaremos, não viveremos um despertamento espiritual se nós não nos submetemos à palavra de Deus, se nós não nos voltarmos para a palavra de Deus, se nós não buscarmos a Deus em oração, em jejum, se nós não buscarmos a santificação. Somente aqueles que buscam a Deus receberão, participarão deste despertamento espiritual. O texto bíblico, a nossa leitura bíblica em classe, fica em Esdras, capítulo 1, verso de 1 a 7, e Neemias, capítulo 1, verso de 1 a 4. São dois livros muito interessantes e eu, claro, não vou ler a leitura aqui por uma questão de tempo, mas é claro, você certamente já deve ter feito essa leitura. Nós também estaremos disponibilizando na plataforma do Ebdemfoco algum comentário bíblico desses dois textos para que você tenha uma melhor compreensão do texto bíblico. Bom, o objetivo geral desta lição é reconhecer a origem de um despertamento espiritual e suas finalidades. A origem, óbvio, é divina e a finalidade é que o povo se volte para Deus, se arrepende, glorifique a Deus e exalte o seu santo nome e haja salvação na terra. Nossa introdução. Nesta lição, iremos ver a origem do despertamento espiritual e suas finalidades, Nossa introdução. Nós iremos estudar, então, sobre a origem do despertamento espiritual e a finalidade, para que serve, E que é importante que a gente não confunda despertamento espiritual, nem avivamento espiritual, com movimento, que especialmente os meios pentecostais modernos e os neopentecostais acabam desenvolvendo, e as pessoas geralmente confundem esses movimentos, os movimentos populares aí do reteté, do falar em línguas,
quem está experimentando um despertamento espiritual necessariamente não precisa falar em línguas. Despertamento espiritual vai muito além disso. Primeiro tópico, o despertamento espiritual emana do próprio Deus. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Esdras, capítulo 1 e verso 1. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Daniel, quando nós já vimos isso na lição passada, quando ele estava ali na Babilônia, quando Ciro tomou a Babilônia, ele, lendo os escritos de Jeremias, identificou que o tempo do povo na Babilônia era de 70 anos, e esse tempo estava chegando ao fim, e ele percebeu que o povo estava muito despreocupado. Então ele começou a orar a Deus para que Deus despertasse o povo para desejar novamente voltar para a Terra Santa. Todavia não foram as orações de Daniel e nem a sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Isso é importante porque não é a oração que faz esse movimento, ela é o meio. Ela é o meio que agrada a Deus para que haja o despertamento, né? Absolutamente não haverá, nunca houve, jamais haverá um despertamento espiritual, um avivamento no meio do povo de Deus, se não for através da oração e de uma volta piedosa para a palavra de Deus. Daniel, ele entendeu isso. O meio que Deus criou para que nós experimentássemos um avivamento é a oração e a meditação na palavra de Deus. Não é que a oração de Daniel foi que fez todo esse processo, não. Deus usou ela para que motivasse o povo a orar e a buscar a Deus e assim experimentar esse tempo glorioso. Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo, né? Isso mesmo, a oração de Daniel, ela não tem o poder de mover Deus, de convencer Deus, mas ela tem o poder de mudar o próprio Daniel. Então a oração, quando ela, às vezes nós oramos pensando que a nossa oração muda Deus. Na verdade a oração é um instrumento criado por Deus para que nós pudéssemos ser mudados para estar no centro da vontade de Deus, para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e nesse caso, um despertamento espiritual. Nós, na verdade, podemos ver o resultado do despertamento e até mesmo sentir a operação das virtudes do século vindouro, como diz o escritor de Hebreus no capítulo 6, verso 5. Mas, na verdade, nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. Ou seja, não há nenhum controle nosso, não há nenhuma determinação nossa. O que nós devemos fazer? Com fé, orar para que Deus avive o povo, para que Deus desperte-nos para que experimentemos um grande e maravilhoso avivamento. Mas nós não temos controle sobre isso. Tudo é no tempo de Deus, é segundo a sua vontade. Segundo tópico, as finalidades do despertamento. Quero só lembrar que esta revista ela tem algumas peculiaridades, né? Alguns tópicos não tem todos os subtópicos, ela não tem, algumas lições não tem conclusão, mas nós vamos assim mesmo trazendo aqui o comentário para vocês. A restauração nacional de Israel. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro, exatamente. Ele, o próprio Deus, escolheu Ciro para que fosse esse agente. Assim como ele escolheu Nabucodonosor para ser o agente de Deus para punir o povo. Você pode ver isso em Jeremias, pode ver isso também em Abacuque. Deus escolheu Nabucodonosor para levar o povo para o cativeiro. Deus escolheu Ciro para tirar o povo do cativeiro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no seu espírito, a fim de que ele cumprisse os seus desígnios relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías cerca de 180 anos antes, né? Deus usou Ciro como um instrumento, assim, né, como diz um certo teólogo, assim como usou a jumenta para falar com Balaão. Enfim, Deus usa quem ele quer. Nós não podemos aqui achar que Ciro era um homem temente a Deus, né? Tanto é que quando ele faz o edito, ele parece sugerir no seu edito de que Deus é um Deus limitado que mora em Jerusalém, que fica em Judá.
mas nós sabemos que o profetismo judaico nos livros dos profetas deixa bem claro que Deus é o Deus de toda a terra. Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele, e logo foi consumado. Assim, logo no início de seu reinado, no primeiro ano, diz o texto, Ciro proclamou um edito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e a edificarem a casa do Senhor em Jerusalém, que é em Judá, Esdras 1 e 2. Esse texto aqui que parece sugerir que Ciro entendia que Deus estava limitado a Israel, a Jerusalém, que fica em Judá. Começava assim a restauração nacional do povo de Israel. Deus usando um homem ímpio para abençoar o seu povo. É assim que Deus faz. Deus usa o ímpio para castigar o justo e usa o ímpio para abençoar o justo. É Deus quem faz. A restauração espiritual de Israel. Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre-arbítrio. O homem é livre para obedecer ou não à orientação divina, né? Essa é uma questão que, dentro do contexto arminiano, é muito aceitável, né? No contexto reformado, nem tanto. Alguns vão questionar se Paulo teve realmente escolha de resistir a Deus ou não, mas esse é um assunto para um outro momento. Fato é que Deus usa aqueles que dão lugar, aqueles que buscam a sua presença. Por isso, nem todos os que experimentam o despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abrem igualmente seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina, né? Nós podemos olhar, por exemplo, para a parábola dos talentos, que geralmente a gente tem uma interpretação equivocada, mas a ideia principal na parábola dos talentos é que os talentos é o reino, ou alguma porção do reino que é dada a nós e que nós temos a responsabilidade de fazê-lo desenvolver. Quem não desenvolve, faz como aquele servo mau que enterrou o talento e acabou ficando sem nada, ainda sendo lançado no lago de fogo e enxofre, né, nas trevas. Mas há sim uma responsabilidade humana em desenvolver a salvação e fazer o reino crescer. Durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muitos dos costumes dos babilônicos, porém havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus: não servir aos deuses das nações, não adorar os ídolos. Isso aqui é muito interessante, porque desde que Israel chegou na terra de Canaã, eles sempre foram propícios. Melhor, antes, né? Lembra do bezerro de ouro, lá no deserto? Mesmo antes, eles já eram tendenciosos a se curvar diante de outros deuses. Mas o cativeiro babilônico foi, em certo sentido, em certa medida, diz a maioria dos teólogos, uma cura, porque nacionalmente Israel não voltou mais a se prostrar diante de outros deuses. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo, dos pés à cabeça. Isaías 1 e 2 a 6. Mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento, e este na sua restauração espiritual. Como eu disse, pode ser que alguma pessoa tenha se prostrado diante de deuses estranhos, mas a nação de Israel, como nação, nunca mais voltou a se prostrar diante de outro Deus, a não ser o Deus dos céus. O exílio, como eu disse, Deus usou o ímpio Nabucodonosor para punir o povo, para que aprendessem a lição de adorar somente a Deus, e usou Ciro para libertá-los, para que eles retornassem para a sua casa. É assim que Deus faz. A finalidade principal do despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Nós vivemos tempos muito difíceis, tempos de muita incredulidade, tempos de muita teologias falsas, de muita frieza espiritual, de muita dureza no coração, de ouvidos tapados, e é urgente que nós busquemos um avivamento, um despertamento espiritual, mesmo que seja difícil, mas nós podemos começar orando em casa e voltando-nos para a palavra de Deus, para que nós possamos experimentar esse avivamento e também a nossa geração. Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e restauração do homem. Encontramos sempre esses dois polos, a graça e o pecado. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo, né? Deus, com a sua graça,
nos resgata do pecado que é tão maligno que nos condena. Mas o Espírito Santo de Deus está presente, nos convencendo de que somos pecadores, nos convencendo de que Deus pode nos fazer justo e nos convencendo de que Ele também pode nos punir com o seu juízo. Vejamos, o Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. O Espírito Santo não tolera o pecado. Aliás, uma pessoa cheia do Espírito Santo deve, por definição, se é cheia do Espírito que é santo, ser santa e ter aversão ao pecado. O Espírito Santo convenceu Saulo de que havia pecado contra a pessoa de Jesus Cristo. Ele convenceu Saulo. Foi o Espírito Santo que convence de pecado. Foi o Espírito Santo quem convenceu do pecado a mulher samaritana, né? Jesus, quando confrontou ela, o Espírito Santo trabalhou no coração dela, convencendo ela. É o Espírito Santo quem convence. Há sempre essa discussão de o Espírito Santo poder ser resistido ou não. É uma discussão que não vai caber aqui, mas uma coisa é certa e a Bíblia nos dá respaldo para isso. Quando ele quer, ele convence poderosamente, ele exorta poderosamente e ele salva eficientemente. Fez Zaqueu confessar a sua falta, lembra lá quando Jesus pregou para ele, ele confessou o seu pecado e disse, olha, se eu tiver defraudado alguém, eu devolvo 4 vezes mais. O Espírito Santo torna manifesta as coisas más, como nós vemos lá em Efésios 5, 13 e 14, onde o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo traz a luz, ele manifesta as coisas, faz as coisas ficar na luz para que a gente possa ver. O profeta de lábios impuros, o profeta Isaías, sentiu que perecia na presença da santidade de Deus. Isaías 6 e 5. O Espírito Santo faz com que o crente ande na luz. 1 João 1 e 7. Aquele que está nele deve andar na luz. Mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. Você pode conferir os textos que estão aqui de 1 João 1 e 9, 1 e 2, Romanos 3, 25, 2 Coríntios 5, 18 a 21. Este era o ensino dos dias dos apóstolos e deve continuar sendo nos dias de hoje. O Espírito Santo, qual é a função do Espírito Santo? É glorificar a Jesus na vida de cada um de nós. O Espírito Santo, ele glorifica a Cristo, ele nos santifica, ele faz o nome de Deus exaltado em nós. Pois a palavra de Deus não muda e as nossas necessidades espirituais também não. Como diz Charles Spurgeon, se Deus ainda é o mesmo, usa, Senhor, da mesma misericórdia com que já usaste conosco, porque ainda somos os mesmos pecadores. Terceiro tópico, Deus cumpre as suas promessas. A fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra, né? Jeremias havia dito isso, e Deus usa Ciro para fazer com que o povo volte para a terra. Bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa sob o comando de Ciro da Pérsia. Lá em Abacuque você vai ver isso. Quando Abacuque questiona Deus sobre Deus usar a Babilônia para punir o povo santo, Deus diz que isso era sim o que ele ia fazer, mas que depois viria alguém que puniria a Babilônia. Assim como Babilônia puniu Israel, os medo-persas puniram a Babilônia através de Ciro. Deus renova as suas promessas de bênçãos. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas da glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário, para dar àqueles que o servem. Você pode conferir esses textos que você está vendo, essas referências, mas o Espírito Santo, ele nos revela as riquezas da cruz, o perdão, a justificação, a santificação, o novo nascimento, enfim, a vida nova em Cristo Jesus. O Espírito Santo, através da palavra de Deus, está dizendo a todos nós, há coisas belas, há coisas melhores para se viver, há riquezas insondáveis em Cristo para nós termos, basta nós rendermos-nos a Cristo Jesus. O batismo com o Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. No despertamento que operava no tempo dos apóstolos,
eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem esta maravilhosa unção do alto. Não confunda o batismo no Espírito Santo como o avivamento pleno. O avivamento, os dons, não é a mesma coisa que avivamento, ainda que o dom faça parte disso, mas ele não é o avivamento na sua plenitude. O avivamento na sua plenitude é uma vida cheia do Espírito Santo, e não necessariamente seja alguém que fale em línguas. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento, como fortaleza, sabedoria, conhecimento, conselho, entendimento, fidelidade, piedade, temor de Deus. São bênçãos espirituais que o Espírito Santo quer nos comunicar com um despertamento espiritual. Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada na cura do corpo, também resultado da morte expiatória de Cristo, né? Faz parte de um verdadeiro avivamento curas, né? Onde a igreja busca a Deus para que haja curas. Faz parte de um avivamento, né? Nós voltarmos para Deus, recebermos virtude dele, para que assim possamos operar maravilhas como os apóstolos fizeram e tantos outros irmãos também após os apóstolos. Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se continuar acesa a chama da oração. Isso é extremamente importante. Nossa geração, nossa igreja, não experimentará um avivamento espiritual se não se voltar para a oração, se não buscar a Deus em oração. Nós precisamos buscar a Deus em oração e nos voltarmos para a palavra de Deus. No Antigo Testamento, o fogo no altar de incenso não se podia deixar apagar. Desse mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso hoje, como no dia de Pentecostes. Nós devemos, a chama da paixão pela palavra, por Deus, está sempre queimando em nossos corações. Nunca deixá-la apagar. Nunca nos voltarmos para as coisas do mundo, mas estar sempre voltados para Deus. Todavia, isto só se pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. Como nós dissemos no início, não é a oração que tem o poder de mover Deus, mas ela é o instrumento pelo qual Deus escolheu que nós pudéssemos experimentar um avivamento, um despertamento espiritual. O quarto tópico, né? O despertamento torna os homens obedientes à palavra. É isso mesmo. O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Isso é interessante. O povo passou muito tempo na Babilônia. E o fato deles passarem muito tempo na Babilônia, eles aprenderam muita coisa com os babilônios, sobre os deuses babilônicos. Mas quando voltaram para Jerusalém, Deus deixou bem claro que o culto seria tipicamente judaico. Não era para ter nada de interferência. Esse avivamento fez as pessoas voltarem-se para Deus e obedecendo a sua palavra. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. Exatamente isso. O culto era ainda um culto puramente judaico, de adoração ao Deus verdadeiro. Os despertamentos dados pelo Espírito Santo fazem com que os crentes desejam intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Quando você vê um cristão que se diz avivado, mas ele é desobediente à palavra de Deus, ele não ama a palavra de Deus, não busca Deus em oração, não tem zelo pela palavra de Deus, ele está sendo mentiroso, não está experimentando o verdadeiro avivamento. Paulo diz, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Ou seja, Paulo está dizendo, nada de invenções, a Bíblia é suficiente. Surge um monte de gente aí na internet, você encontra profetas e profetisas com revelações das mais diversas, mas a Bíblia nos deixa bem claro que nós devemos ficar com aquilo que a Bíblia fala e somente isso. Somente assim nós experimentaremos um genuíno avivamento bíblico. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim, sem se misturar, sem se deixar levar por essas confusões que estão por aí. E esta forma de proceder, esta atitude do crente é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Companheiro sou de todos os que temem e dos que guardam os teus
preceito. Salmo 119, verso 63, salmo que provavelmente seja de autoria de Esdras, e ele está dizendo aqui: companheiro sou dos que temem e dos que te temem e guardam os teus mandamentos. Ou seja, aqueles que estão unidos em comunhão, vivem ainda mais unidos em comunhão com um despertamento espiritual. Muito bem, então nós chegamos ao final aqui da nossa lição. O nosso muito obrigado, que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.